Vamos dar seguimento ao livro que a gente vem lendo, que é Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, André Luiz. O tema de hoje fala sobre comércio e intercâmbio. Comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhe consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário, chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. Erro ou engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade em trato pessoal. Vou pedir que todos, da sua maneira, se reservem agora para que a gente possa iniciar a nossa oração trazendo nossos pensamentos para esse ambiente, fazendo dessa escola um lugar de harmonia, de paz, de tranquilidade. Deus de amor e bondade, presença divina em todos os corações presentes. Que a sua luz esteja agindo e trabalhando desde o início dessa reunião. Que nosso diretor espiritual, Marquinhos, possa nos dar um amparo que sempre faz. E que o palestrante, nosso amigo e irmão Flávio, possa conduzir da melhor maneira todo o ensinamento que ele tem para nos dar e toda a riqueza de amor que tem nesse lugar. Assim, seja, Senhor Jesus, que assim seja, ó Pai. Amém. Estou aqui distribuindo, né? Porque o assunto é assunto para a gente ficar aqui uma semana discutindo sobre isso. Dia de Pentecoste. Isso aí é uma... Eu ia falar assim, e agora vai dar início, os espíritos já estão chegando, mas se eu falo isso, ia sair todo mundo correndo aqui. Chegou o espírito. Porque aconteceu numa casa espírita, que era maior do que a nossa, a biblioteca ficava em outro cômodo, né? Aí chegou lá o médico, mais cedo, e ele resolveu ir para a biblioteca ficar estudando, até começar mais ou menos a reunião, meia hora antes da reunião eu vou para lá. Só que o assunto que ele estava lendo, ele ficou tão compenetrado que ele esqueceu. Foi passando o tempo. Quando ele olhou, cima do lá, 8 horas, e o diretor da reunião estava fazendo a prece.
E agora, meus irmãos, os espíritos estão chegando, desencarnados. Aí ele entrou, dá licença, esqueci o horário. Correu todo mundo. Não ficou ninguém se eu falo isso. Bom, Pentecostes comemora o 50º dia é uma comemoração da onde os hebreus, sob o comando de Moisés, foram para o monte Heró pegar os 10 mandamentos. Né? Então, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que é o primeiro livro psicografado. Porque quem escreveu os 10 mandamentos? Fala. São as leis divinas. Né? Moisés? Moisés foi o médium. Sim. Quem escreveu, ele foi o médico que psicografou. Mas quem escreveu foi Jesus. Foi o Deus, aliás, o Deus Jeová. Ele foi um mensageiro, né? Moisés foi o Chico Xavier na época. Tá? E Jeová, que não era Deus, mas é o Deus particular de Jacó, de Abrão, de Isaac, e era o Deus protetor do povo hebreu. Como no Brasil, nós temos o nosso protetor espiritual, que é Ismael, que é o protetor do Brasil. Tá? Assim era Jeová. Então não vamos confundir Jeová com o Deus criador de todo o universo. Porque aí Jesus faz uma separação muito bem elucidativa e muito clara do Deus do Antigo Testamento e o Deus que ele veio nos mostrar. Porque ele veio à Terra por ordem do Pai, Criador de todos nós. Né? Trazer o verbo de Deus, o verbo barar. Que é muito... O verbo barar está mal traduzido, não é criar. O pessoal bota como criar, mas o verbo barar é moldar, modelar. E Jesus o que fez? Modelou esse bloco incandescente que saiu do sol e Deus deu na mão dele, toma. E ele construiu esse planeta maravilhoso. A Terra é incandescente, ainda é, né? Porque os vulcões estão aí para mostrar que está lá. E o Cristo pega como se nosso pai desse um carvão e chama, toma, dá teu jeito. Deus fez. Muito bem. Mas aí começa a mediunidade, né? Já se mostrar ali nos 10 mandamentos, onde Moisés recebe o primeiro livro psicografado. E os relatos bíblicos, nós vamos ver que o Deus Jeová se materializa, e toda vez que o Deus Jeová se materializa, Moisés está acompanhado de 60 anciãos, que eram 60 médios de efeito físico. O que é isso? Médios que fornece, exterioriza do seu interior ectoplasma. Ectoplasma é uma substância viscosa, branca, aonde o espírito, através do seu perispírito, ele vai incorporando o ectoplasma que sai das narinas, dos narizes, do ouvido, da boca do médium. Ele pega essa substância, molda o seu perispírito e se torna visível, como nós estamos vendo no outro aqui. Por isso que as pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. Só uma pergunta. Essa doação de ectoplasma é só dos médios? Só dos médios. Não. Dos médios, dos animais e dos vegetais. Tá? O animal também, ele tem o ectoplasma. Todo o corpo físico, todo
ser vivente tem ectoplasma. Eu digo assim, numa reunião aqui, Uhum. as pessoas que não estão na mediunidade, elas doam esse ectoplasma? Também doa. Só que não é um ectoplasma tão puro quanto o médio de efeito físico fornece. Tá? Especificamente o médium de efeito físico. É isso aí. Tá. Sendo que, para uma reunião de materialização, são poucas pessoas e são escolhidas as pessoas, as roupas, não pode ser roupa assim, tem que ser de algodão, roupa branca, para não ter interferência. As luzes são apagadas, tudo no escuro. O médium fica dentro de uma cabine, aonde ele deita, dorme e começa a esterilizar o ectoplasma. A coisa é tão científica, né, para se explicar, que se a gente for falar o que acontece, as pessoas vão chamar a gente de maluco. Mas quando o espírito se materializa de tal maneira que a gente pode, se ele permitir a gente tocar nele como eu estou tocando aqui, ele tem pulsação, ele tem calor, igual do corpo humano. Um médium que fornece o ectoplasma, você vai lá na cabine, só vê a roupa dele. O corpo desaparece. Quando o espírito começa a se desmaterializar, começa a aparecer o corpo do médium lá outra vez. Mas não diminui, não? Desaparece mesmo? Diminui, e alguns casos em que a materialização se dá desse jeito que eu estou falando, 100% materializado, ele perde totalmente a aparência. Só fica as roupas lá no corpo. Porque o nosso corpo é energia. O nosso corpo é um faz de conta. O corpo de carne, na realidade, ele não existe. Carnalmente, não existe. Ele é energia condensada. O que Jesus fez? Quando Jesus desencarnou na cruz e que foi sepultado, ele desmaterializou o corpo dele, desagregou as energias. Sumiu. O pano que estava coberto, né, chamuscou, ficou lá com a aparência dele. E Jesus só aparecia para quem ele queria. Se a gente vê o relato no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus aparecia para algumas pessoas. Nem todos viram Jesus. Se ele tivesse ressuscitado, como passa alguns irmãos, de um corpo de carne, todo mundo ia ver Jesus. Mas nem todos viram Jesus. E relato de lugar, por exemplo, totalmente fechado, em que os apóstolos ali estavam com medo, né? Todo mundo querendo caçar a cabeça deles, cortar a cabeça, porque era cristão, ia prendê-los, né? E matá-los. Então tudo era reservado, eles fecharam a coisa, selaram as janelas, as portas, e Jesus entra pela parede, aparece no meio deles. Como é que um corpo de carne vai entrar pela parede? Pode? Não. A gente vai dar cabeçada, ele vai morrer de tanto dar cabeçada, não vai atravessar a parede, se essa parede cair, né? E Jesus atravessa. Então, a ciência espírita veio abrir o nosso entendimento para isso. E em Pentecostes, o que acontece? Acontece que, nesse dia que estava sendo comemorado, estavam ali os apóstolos, Pedro e mais 11 apóstolos. E o relato é que, de repente, começou uma ventania, barulho como trovões, são os efeitos físicos. E como línguas de fogo sobre a cabeça de cada apóstolo que estava ali. E eles começaram a falar em línguas. Mas aí vem uma coisa que a gente tem que estudar com muito cuidado. Porque algumas religiões dizem assim, hoje nós temos reuniões para falar em línguas.
Só que esse falar em línguas que eles fazem, são médicos que estão ali e falam em língua estranha, que ninguém entende nada. Então não tem sentido nenhum, porque eu não entendi. Qual é a mensagem que eu não entendi? Se eu falar aqui em alemão, e se não tiver alguém aqui que conheça, né, o dialeto, não conheço o alemão, vocês vão entender a mensagem que eu passei? Não vão entender. Mas se a gente ler com cuidado, nós vamos ver que Paulo nos fala que cada um daquele médium que recebeu aquela língua de fogo, falava numa língua para cada povo que estava ali. Então, estava ali dividido vários povos, que eles iam ali no centro comercial, e cada médium falou para cada um, e todos eles entenderam a mensagem. Né? Quem era de uma região entendeu o que ele estava falando, quem era de outro entendeu o que o outro médium estava falando. Então ele relata aqui, ó. Olha, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? E como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Tá vendo? Se a gente estudar o texto direitinho, tirando o véu da letra, a gente não vai ficar comprando ideias de que igreja tal, igreja acolá, os médios se reúnem para falar em língua, que é coisa do Espírito Santo, que é outra coisa também que não existe. O Espírito Santo não existe. Nesse tempo aqui, o relato era que cada galileu que estava ali, médio, apóstolo, recebeu um Espírito. Só que na tradução da Vulgata Latina, São Jerônimo, ele colocou um Sancto Spiritus, né? Em latim. Quer dizer, um Santo Espírito. Aí a igreja incorporou o Espírito Santo para justificar um beco sem saída para eles, que é a Santíssima Trindade, que é 3 em 1. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, não existe no grego o artigo o, mas sim um. Então, a tradução correta, recebeu um Espírito Santo. Quer dizer, um bom Espírito. É o que nós fazemos aqui. Recebemos nossos protetores, que é um Santo Espírito, um bom Espírito. Podemos considerar o Espírito Santo uma coletividade de espíritos, se a gente quiser entender melhor. Mas não que é um Espírito que se dizem Deus, o Espírito Santo. Então, cada um recebeu e cada um falava na língua que eles puderam ouvir. E estava ali presente, ele vai dizer aqui, ó, relatando, olha, estava pardos, medas, elemitas, Capadócia, o pessoal da Mesopotâmia, da Judéia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto com Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, olha que coisa fantástica. Aí quando a gente começa a estudar a ciência do Espírito, porque a religião espírita cristã é uma ciência, que vem nos revelar a mediunidade. Então a gente começa a entender que esses irmãos médios,
deram mensagem para cada língua daquele povo que estava ali, para eles entenderem a mensagem que o Cristo queria passar. E está aqui pelo profeta Joel, que quando algumas pessoas, isso nos nossos dias é muito comum, que não estudam o assunto, não entende daquele assunto, faz comentários mal educados, sem propósito, dizendo que aquilo não existe, ou que a pessoa está bêbada ou está maluca. Então, alguns daqueles sujeitos que estavam lá, que não entenderam nada, dizendo que os apóstolos estavam bêbados. Aí Pedro se levanta. Pedro diz assim, ó, pondo-se pé, com os 11, levantou a sua voz e lhes declarou: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pois esses homens, os apóstolos ali, não estão embriagados, como vós supondes, já que é a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito através do profeta Joel. Aí, como a gente começa a ler as escrituras, as profecias, e Joel fala no Antigo Testamento que ia acontecer no Novo Testamento. Porque a função dos profetas no tempo de Moisés era justamente profetizar para o futuro que ia acontecer, para marcar realmente a era do contato do mundo espiritual com o mundo material. E Joel diz assim, ó, perdi aqui também. O que foi dito através do profeta Joel. Então Joel diz, e será nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos, e mesmo sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito e profetizarão. É a eclosão da mediunidade. Ali começa a igreja primitiva, o cristianismo primitivo, que era comandado por Pedro e os apóstolos, que chamava-se a Casa do Caminho. Era como um centro espírita, exatamente onde os médios sentavam, recebiam os espíritos, ajudavam as pessoas, faziam os trabalhos de desobsessão, tá? E psicografia, tudo que nós fazemos hoje. Só que houve a proibição depois disso, né? Porque começaram a perseguir os cristãos. Quando Roma perdeu o poder, surgiu então o catolicismo, né? Que acabou com a mediunidade. Mas acabou para eles, porque mediunidade é inerente ao espírito encarnado, então ela continuou. Inclusive dentro da própria igreja tem freiras que têm livros psicografados. É só ir na edição São Paulinos que é um monte de livro psicografado, de fato e real, está lá. Então não pode esconder uma coisa que vem de Deus, que é a mediunidade. E nós vamos ver uma coisa muito interessante no livro Mecanismo da Mediunidade, que é André Luiz, sobre psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele vem falar aqui, ó. Toda a passagem do Mestre, inesquecível, Jesus, tá? Entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhes a condição de medianeiro da sabedoria. Porque Jesus era médio de quem?
De Deus. Jesus recebia direto de Deus as informações. Não era outro espírito, era Deus. Por quê? Jesus era o Messias que veio à Terra. É o sol maior que pisou aqui. Né? Se reuniram a comunidade crística, né? Os cristos se reuniram 2 vezes perto da Terra. Uma no sol, quando esse módulo estava sendo planejado para ser trazido para formar o planeta Terra. Então os cristos se reuniram e o que nós conhecemos como Jesus, que assumiu a direção de moldar esse bloco incandescente e construir o planeta Terra. Agora imagine, o planeta Terra tem 5 bilhões de anos. Ele já era Cristo. E aí vem uma coisa, que quando a gente fala isso, as pessoas que não conhecem, que não estudam, que são dogmáticas, acham que a gente está falando mal de Jesus. Jesus não nasceu Cristo, ele nasceu Espírito, simples e ignorante como todos nós. Mas chegou à condição de Messias, do Cristo, da comunidade de Cristos, que são vários Cristos. Cada planeta, cada sistema, aliás, cada galáxia tem um Cristo que comanda. O nosso é o sistema solar, né? Que o Cristo comanda. É o Jesus que nós conhecemos. Mas outros Cristos têm, mais avançados ainda. Aí a pessoa não gosta, pensa que... Mas Deus não cria anjos, Deus não cria Cristo, Deus não cria santos, Deus cria espíritos simples, ignorantes, que através dos erros vão todos eles, como nós estamos, desenvolvendo a nossa capacidade de evoluir através da cultura e, principalmente, adquirir amor, saber amar. Quando nós nos despojarmos do orgulho, da vaidade, da inveja, da luxúria e tantas coisas que nós temos, nós vamos aprender a amar. Por enquanto nós não amamos. Por enquanto nós aprendemos a paixão, que prende, porque nós somos donos, né? É meu, minha esposa é minha. E ai dela que quiser separar de mim. Não é assim que a gente fala? Ou vice-versa, né? As mulheres são mais ciumentas que o homem. Estou brincando. Então, e a gente se acha dono da pessoa, como a gente se acha dono dos nossos filhos. E a gente é dono de tudo, mas não somos donos de nada. Nós estamos, nesse momento, pais, estamos, nesse momento, casados, né? E junto com a pessoa. E casamento é comunhão de espírito, não é porque a pessoa foi na igreja e casou. Quem não foi à igreja e mora junto está casado. O importante é o amor, se dá bem, né? É isso que o Deus quer de todos nós, que Jesus pregou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a evolução se dá através dos tempos. Porque nós aqui, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Em que estágio nós estamos? Será que nós já podemos estar em um mundo venturoso? Não. Alguns irmãos dizem que vão para o céu. O céu quer dizer o quê? Espiritual. O mundo espiritual é elevadíssimo, né? Nós temos condições de estar nesse mundo agora? Vamos arranjar encrenca, mas vamos começar a fazer fofoca. Ó, fulano não gosta muito de você não, né? Então, nós precisamos evoluir muito ainda. Porque Deus, o Pai Criador de todos nós, Ele cria constantemente, né? E nós precisamos trabalhar. Porque o Cristo foi muito claro. Ó, meu Pai trabalha incessantemente, eu também trabalho.
E nós pensamos em ir para o céu para ficar sentado ao lado de Jesus, como se ele fosse ficar sentado do nosso lado. Sem fazer nada. E nós aposentados no céu. Que é pior. Gente, é coisa de criança, que não despertaram ainda para a realidade. Então, André Luiz vem aqui, falando dessa sabedoria, né, de Jesus. E continuando o ministério, os apóstolos que se mantiveram leais, converteram-se em médios notáveis no dia de Pentecoste. Quando associadas suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos, vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, que quer dizer falar em línguas estranhas, tá? Em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedência diversa. Então, teve um objetivo. O objetivo era fazer conhecer o Evangelho de Deus, não é o Evangelho de Jesus. Porque Jesus veio trazer o Evangelho de Deus. E aonde está escrito o Evangelho de Deus? Na consciência, não é aqui. Não é aqui. Aqui são coisas dos homens, né? Que a gente altera. Por exemplo, a palavra médium foi inventada por Kardec, Allan Kardec, na codificação espírita para diferenciar de outras doutrinas, que é a ciência espírita. Médium quer dizer intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então o espírito se aproxima do médium, fala e o médium transmite o que o espírito está falando. Com a expansão do nosso corpo espiritual, que São Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, fala do corpo da ressurreição, que é o corpo espiritual, Allan Kardec, na linguagem científica do espiritismo, deu o nome de perispírito. Então, eu vou expandir meu perispírito, o espírito comunicante vai fazer uma sintonia se acoplando ao meu perispírito e eu vou passar o que o espírito está falando e eu vou filtrar. Porque eu não posso passar tudo o que ele está falando. Às vezes fala palavrão, a gente não vai falar. O médium é o primeiro. Por isso que a gente fala muito assim, o médium é o primeiro doutrinador do espírito. Ele não pode deixar passar certas coisas. Então, a mediunidade de incorporação é com a expansão do perispírito. E a palavra médium, Kardec deu na codificação. Nas traduções bíblicas, e aí vem um fato muito interessante, que as várias traduções modificaram os textos antigos. Por exemplo, em Números diz assim, e Saul foi consultar a pitonisa de Endor. Na nova tradução de João Ferreira de Almeida, essa nova tradução ele deve estar danado lá no mundo espiritual. O cara botou na tradução assim, para condenar o espiritismo. E Samuel foi consultar um médium espírita de Endor. Entendeu? Olha aí o viés para dizer que o espiritismo é coisa do demônio. Não deixa de ser, que nós recebemos demônios. Ou não? Então, o que é demônios? O que são demônios? Demônios quer dizer espíritos.
tanto espírito encarnado como desencarnado, espírito bom e espírito que ainda não se reformaram e faz o mal. Nada mais do que isso. Agora, não existe a figura de demônio, como inventaram, com chifre e tal, tridente, né? O fornalha lá, botando o sujeito no fogo, eterno, que esse fogo não acaba nunca. E um céu que eu não sei se é pior do que o inferno, porque se você ficar sentado, assim, Olhando a paisagem, fica cansado, fica sentado. Deve ser muito irritante. olhando para Deus, olhando para Jesus, louvando para a eternidade. Sabe que não é o contrário, não? No inferno não está assim. Você está aí, ó, sem fazer nada, né? Eu ia enlouquecer, eu ia falar, moço, me leva para outro lugar que você tem. Me leva para a muvuca. Me leva para bater o Vamos rosinho, lá, para que lavar, tem pelo menos no inferno eu vou correr de alguma coisa, vai ter, uma né? roupinha para lavar, alguma coisa assim. Então, Já. os efeitos físicos, né, apresentados no texto bíblico, que a gente estuda à luz do Espiritismo, né, as curas de Jesus, por exemplo. É apresentado para Jesus um cego de nascença. Ele leva o cego lá no quintal, cospe no chão, faz uma pasta, passa nos olhos do cego e lava, e ele começa a enxergar. Ué, como é que pode isso? O cara era cego de nascença, não tinha os olhos, né, deformado. Como ele começa a enxergar? É milagre? Não. Para a maioria é milagre. Porque milagre quer dizer o quê? Uma coisa desconhecida, é um fenômeno desconhecido. Então pode ser milagre de Deus, ou como pode ser coisa diabólica, né? Porque tem esses dois parâmetros. Se você não conhece a coisa do demônio, ou é milagre de Deus. Tá. Mas Jesus, como terapeuta que ele era, e conhecedor profundo das leis divinas, tanto que ele já era Cristo, né? Ele conhecia muito bem toda a estrutura dos olhos. Ele, com a força mental dele, porque o corpo físico nosso é que apresenta o defeito. O perispírito está ali. Então o que ele fez? Ele movimentou o magnetismo, formando perispiritualmente o globo ocular, e esse cuspe no chão, será que não foi ectoplasma, não? Ele cuspiu. Porque um cuspe, cuspe. E ele esterilizou o ectoplasma magnético dele, curador, misturou com a terra, porque a terra tem elementos químicos, né? Salutar, e fez aquele cataplasma, mandou ele lavar lá no poço de Siloé, o cara lavou, voltou enxergando. Mas talvez ele nem precisasse disso, devido à força mental dele, à capacidade dele. Então, mas ele Talvez tinha... ele até se utilizasse de elementos físicos, né? Para poder mostrar para o povo que ele era capaz. O que ele fez, né? Ele ressuscitou o É. cara sem nada. Então, Só mas... falou, levanta-te. Mas esse caso, a controvérsia da ressurreição de Lázaro, não é? Na realidade, Lázaro não estava morto. Lázaro estava em estado cataléptico. Tanto que, vamos voltar ao relato bíblico aqui. Ele estava pregando num lugar longe da onde aconteceu isso. Lá, naquela casa lá das irmãs de Lázaro. Foram avisar ele, através que as irmãs de Lázaro pediram para avisar Jesus que Lázaro morreu. Jesus diz para o emissário, volta e diz para ela que a doença dele não é para a morte. Olha aí.
Lázaro dorme. Mas, depois traduzido, mas ele está morto, tá? Muito bem. Nós sabemos, relatos, né, atuais, que muitos irmãos foram enterrados vivos, né? Inclusive o famoso ator, quando abriu o caixão, ele estava lá querendo abrir o caixão porque ele estava em estado cataléptico. Era o que Lázaro estava. E Jesus, com a força mental, do magnetismo, a chave de tudo, nos diz Allan Kardec na Gênesis, é o magnetismo. Jesus, então, potencializa o magnetismo, envolve Lázaro ali e manda ele levantar. Ele acorda, ele estava num sono profundo. E outra coisa, Lázaro não morreu, sabe por quê? Porque ele estava numa gruta, tapado só com uma pedra, e tinha ventilação. Se fosse agora, hoje, botasse ele e jogasse terra em cima, não dava tempo de Jesus voltar, ele tinha morrido. Na Bíblia acrescentava, já fedia onde Lázaro estava. Aí a imaginação é fértil do povo, né? É, porque depois de 4 dias, deveria já estar fedendo. Né? Mas só que lá usava ervas balsâmicas, aromáticas, não podia estar fedendo. A imaginação do Então, povo. imaginação, eles achavam. E Flávio, uma outra coisa também, falando sobre a saliva de Jesus lá, cuspiu e tal. Eu assisti uma palestra de Valdo, ele falando que a saliva também ela produz uma enzima chamada imunoglobulina, né, que tem um poder curador, né? Quando a pessoa está bem, sorri bastante, está sempre bem com a vida, assim, ela produz mais isso aí. Então Jesus com certeza, né, usando aquilo ali também, né? Vamos passar por espinho nos outros, gente. Se a gente estiver bem, pois é da doença. Ali foi realmente, né, o ectoplasma, né? Mas os o de volta falou. Não, tudo bem. Mas impregnado o ectoplasma, né, do magnetismo do Cristo. E a língua de fogo, que a gente tem que entender aqui, vieram várias línguas de fogo, né? Por quê? O Espírito, nos fala Kardec, no livro dos Espíritos, que os Espíritos é como uma chama. O fogo. E o Espírito não tem forma. O que tem forma é o perispírito. Então, a gente vamos voltar lá na Gênesis mosaica. Moisés estava caminhando lá pelo deserto. Aí tinha uma sarça lá, de repente a sarça pega, aparece o fogo e ela não queima. E ainda fala: Moisés, eu sou teu Deus. Uma perguntinha para nós aqui. Se a gente estivesse passando, o mato começasse a pegar fogo e não queimava, e dissendo: ei, vem cá, quero falar com você, eu sou teu Deus, o que a gente ia fazer? Morrer 300 por hora. E ela para quem quer. Não é? Só que Moisés foi enviado por Cristo à Terra para ser o primeiro revelador. Então a primeira revelação é Moisés, a segunda revelação é o Cristo e a terceira revelação é o Espiritismo, dito pelo próprio Cristo, hein, gente? Com o meu novo nome, o Espírito de verdade, está em Apocalipse. Quem conhecer o meu novo nome será a coluna de Deus, ou seja, serão aqueles que irão servir-se de médium, de instrutores para os nossos irmãos ainda atrasados em conhecimentos mais profundos. Mas ali nós vimos a sarça que pega fogo, mas não pega fogo, né? É só o fogo ali. Então era o Espírito, né? Que o Jeová, o Deus particular de Abraão, Isaac e Jacó, protetor do povo hebreu, era um Espírito mais iluminado, etéreo, o perispírito dele era etéreo, então ele parecia como uma chama. Aí as línguas de fogo justificam os espíritos elevados que vieram trazer a mensagem do Cristo, do Novo Testamento,
que é o testamento de Deus, né, o Evangelho de Deus, para aquele povo começar a se centrarem e buscar a evolução deles. E assim aconteceu. Então nós vemos fatos fantásticos no Atos dos Apóstolos, da mediunidade e da eclosão da mediunidade. E alguns irmãos dizem que foi o nascimento da igreja, não vou dizer o nome, porque senão a gente vai achar que a gente está falando mal de religião, mas não foi. Foi ali o cristianismo puro, que é a mediunidade, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje tem o nome de Espírito de Verdade. Então assim se deu, porque a Pentecostes, a mediunidade, já profetizada por Joel no Velho Testamento. Flávio, Estou aqui. O que a gente pode, assim, vou chamar de manifestação que ocorre nessas igrejas, que no dia de Pentecostes, vários irmãos lá começam a falar em línguas estranhas, igual você começou a palestra falando qual o objetivo de falar em língua estranha se não tiver ninguém que entenda aquela língua. E depois você explicou que cada povo foi falado, a língua de cada povo ali presente. Mas na igreja, vamos dizer assim, vai ter 99% brasileiro. Que manifestação é essa que ocorre nessas igrejas que eles dizem que é dia de Pentecostes, falam em línguas estranhas, e as pessoas estão manifestando línguas realmente que as pessoas não entendem, e falam que é o Espírito Santo falando ali. O que seria isso? Na mediunidade, a gente estudando a ciência espírita, estudando em profundidade a mediunidade, tem coisas que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, Pedro nos fala assim: cuidado, veja se os espíritos são de Deus. O que ele quer dizer? São espíritos evoluídos, né? Porque nem todos os espíritos vêm de Deus. Porque quer dizer, são espíritos ainda que estão por aqui na Terra. E entra também a fascinação, a obsessão. Então, às vezes, médios que está sendo usado por espíritos zombeteiros, brincalhões e obsessores. Porque se eu falo em língua estranha, obviamente que a mensagem não teve efeito nenhum. Então, estudando a mediunidade, a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos produzindo, nós médios. Porque a fascinação é um caminho muito fácil, mas muito fácil da gente cair em um processo obsessivo, porque a vaidade, médio vaidoso, está no caminho do abismo, médio que não conhece as suas funções mediúnicas, o que ele está fazendo dentro de um centro espírita, né? Por que ele é médio? Nós temos conhecimentos. Tem médios que não sabem nada sobre mediunidade, não sabem por que recebe espírito. Não sabem. E Kardec nos ensina que devemos estudar. Jesus nos falava: conhecereis a verdade, para a verdade vos libertar da sua ignorância. A gente tem que estudar e muito. Eu fico muito triste quando eu vejo, inclusive no nosso meio, médios que não estudam. Nós temos o livro dos médios, que é a parte científica da doutrina dos espíritos, e médio deixa ele encostado lá. A gente pergunta alguma coisa do livro dos médios, não sabe. Alguma coisa sobre mediunidade, não sabe. Olha, médico não tem que estudar? Já pensou a gente deitar no centro cirúrgico, né? Vem o sujeito lá abrir, a gente que não sabe nada. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu faço agora? E o médium, ele tem que saber quais as funções dele. Ele vai poder dar passividade àquele espírito. O espírito tem que se comunicar. O espírito é dono da minha cabeça? Não, eu sou o dono da minha cabeça. Aí é que entra a falta de estudo. Aí a gente ouve muitos espíritas falar:
Não, porque meu obsessor, porque eu tenho um obsessor, é um obsessor particular. Não tem, cara. Isso é fascinação, é falta de estudo. Né? O outro fala, a minha pombagira é sua, você é dono daquela... Né? É um espírito, coitado, precisando ser instruído para sair da sua inferioridade. Mas as pessoas se fascinam, porque está diante de um espírito, está dançando, cantando e tal. Aí tu fica... Aí tu elege, né? Tem um livro de Humberto de Campos, sobre psicografia do Chico, que eles foram fazer uma reunião na casa de uma senhora. Aí entraram, você não vai saber. Aí tinha um médium, aquele que sabe tudo, é médium vidente, médium de incorporação, que é psicofônico, médium psicográfico, médium de transporte, danado era tudo. E ele diz, olha senhora, está cheia a sua casa, está daqui doutor Bezerra de Menezes, doutor André Luiz, doutor Bittencourt, doutor Inácio. Ela olhou, o que eles estão falando aqui? Eles não tem trabalho para fazer, não? Está ficando aqui na minha casa, vai quê? Eles têm que trabalhar ali. Não está vendo nada, cara. Então, a gente que estuda tem que ter esse discernimento. Por Ou isso... então está vendo um monte de espírito que se mostra daquela forma, né? É a fascinação, né? Então, eu já tive várias experiências com médios videntes. Eu sou vidente, eu vejo muito espírito. Legal, cara. Isso é muito bom. A gente precisa de médio vidente na reunião mediúnica. Senta do meu lado ali. Aí, quando começavam as incorporações, quem é que está ali? Não sei, não estou vendo, não. E aquele outro lá também não. Chega. Não tem evidência, porque o claro evidente, ele vê os espíritos como nós estamos vendo aqui. Aí passa para as pessoas que são médio vidente, são médio audiente, são mediunidades raras e não são constantes. São muito raros médios que são videntes dioturnamente. Porque deve ser um desespero, né? Você vai deitar até aquele monte de espírito no seu quarto. Aí você vai andando na rua, você não sabe mais quem está encarnado, quem está desencarnado, está conversando com você. Deve ser uma loucura. Tem muitos irmãos obsidiados, são médios, né? Que vivem na rua, pessoas que bebem, e eles discutem, né? A gente vê isso na rua, né? Na realidade, ele está vendo ali o espírito obsessor mesmo. Só que, para o leigo, fica rindo da pessoa, né? E ele chega a partir para a briga, né? Então a gente tem que estudar. Pentecostes foi o início da eclosão da mediunidade, que a partir daí, pronto, nós viemos, porque devemos muito ser médios. E os médios que devem mais. A gente gosta de ser médio, né? Tem gente que faz situação de ser, eu quero ser médio, vou sentar aqui, vou ser médio. E doar nosso tempo, que é pouco, porque a gente trabalha, né? Tem os nossos compromissos, mas para nos redimirmos desse passado delituoso. E aí daquele que não botar a ferramenta para trabalhar, porque vai enferrujar. Quando a gente voltar para o mundo espiritual, então a tua inchada aí vai capinar, está enferrujado, por exemplo. Você não usou lá. Enferruja lá e enferruja aqui, né? Porque agora no caso de uma pessoa que ela estava de cadeira de roda e quando ela começou a trabalhar, a parte dela na mediunidade foi contar isso aqui. Ele voltou, começou a ter vida de novo, né? Enferruja das duas formas. É muito bom praticar o bem, a caridade. A mediunidade é para fazer o bem. Não é para receber dinheiro, não é para dar consulta, não é para falar do futuro. A mediunidade é para ajudar as pessoas necessitadas que estão sendo influenciadas por espíritos. Por que estão sendo? Porque tem dívida com aqueles irmãos
que não o perdoaram. É só por isso. A gente vai fazer um mediador, né? Vamos fazer aí as pazes, moçada. É isso. Bom, acabou o milho.